Mas o pastor diz que tem algo para nós que somos cristãos. Então vamos abrir o nosso ouvido. Fique atento, aleluia, o que o Espírito, aleluia, fala ao anjo da igreja nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor a todos os irmãos. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o irmão Rafael, que possa cada dia mais colocar ele dentro da sua vontade, abençoar, abrir portas. Lucas 18, versículo 1. Glória a Deus. Se você não tiver com a Bíblia, não tem importância. Acompanhe aqui na frente. É uma passagem muito conhecida, que tem uma mensagem de Deus para o seu coração hoje. A partir do versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou esmorecer, dizendo: havia uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. Disse o Senhor: ouve o que dizem o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que lhe pareça tardio para com eles? Digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Podemos assentar-nos. Irmão, presta bem atenção. Toda a parábola de Cristo tinha um objetivo. Em cada uma dessas parábolas, o Senhor ia passar uma história, passar um ensinamento. O Senhor desejava despertar aos seus ouvintes alguma coisa. Na parábola do semeador, por exemplo, o objetivo é despertar os ouvintes a necessidade de ouvir a palavra, colocar em prática para se tornar uma terra produtiva, uma terra boa. Glória a Deus. Já nesta parábola, o Senhor quer despertar a cada um de nós a necessidade de nunca desistir, nunca esmorecer. Texto aí na Bíblia está escrito: nunca desfalecer. A Bíblia Revista Corrigida está escrito esmorecer. E o que é esmorecer? Esmorecer é tornar-se ânimo, sem forças, enfraquecer. E ainda diz mais, pegar o dicionário, vai dizer assim: olha, que esmorecer é perder a intensidade, mas perder o vigor. Biblicamente poderia ser associado à falta de fé ou à desistência diante da dificuldade. Biblicamente, o que é? O sentido etimológico da palavra é perder o ânimo, perder a intensidade. Ele está esmorecendo, perdendo o ânimo, perdendo a intensidade. Ele está perdendo o vigor, ele está se enfraquecendo. E biblicamente é perdendo a fé, desanimando. Tem gente que está desanimando hoje? Nada, né? Só um monte. Pessoas desanimam, talvez você não está, mas há muitas pessoas que diante do problema, elas
estão desanimando. Olha o caso desta viúva, irmãos, assim. Entenda uma coisa, irmãos. A viúva, como é que eram as viúvas naquela época? Volto a repetir, não havia INSS naquela época. Não havia Instituto Nacional de Seguro Social. Naquela época não havia um lugar para amparar as viúvas. É por isso que Paulo, nas suas epístolas, por isso que é um Novo Testamento da igreja, procura acolher as viúvas que verdadeiramente são viúvas, diz Paulo, ou seja, que não tem ninguém para acolher ela, a igreja tem que cuidar dessas pessoas. Então, o que representava a viúva naquela época? Essa mulher tinha um problema, não tinha? É alguém sem recurso? Alguém com um problema sem solução. Um problema que foge ao seu controle. Ao problema que você não tem o que fazer com ele. Essa mulher disse, olha, ela procurava o juiz e dizia, faça-me justiça contra o meu adversário. Versículo 3. Então aquela mulher não desistia. Então a viúva representa aquela pessoa que tem um problema e a mulher não tem solução, porque o problema requer dinheiro, o problema requer condições, e às vezes nós não podemos socorrer, não podemos resolver os nossos problemas. É verdade. Então essa viúva, ela não esmoreceu, ela não perdeu o ânimo, ela não perdeu a intensidade, ela continuou orando do mesmo jeito, continuou procurando o juiz do mesmo jeito. Todo dia ela ia lá, todo dia no mesmo horário. Provavelmente aquele homem já escutava os passos daquela mulher. Lá vem aquela viúva, não encheu a paciência. Lá vem ela de novo. Depois de um certo tempo ele falou, rapaz, eu vou ser obrigado a julgar a causa dessa juíza, dessa mulher, porque ela está me enchendo a paciência. Então você não pode perder a intensidade na sua oração. Se você está como essa viúva, tem uma causa para ser julgada, só o juiz pode julgar ela. Como que eu faço para ir no juiz? É simples. Paulo, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, fala, entremos confiadamente na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Então tem um novo caminho para você trilhar, esse caminho através do sangue de Cristo, esse caminho através da cruz do Calvário. Você pode ajoelhar e falar com Deus, porque quando Cristo morreu, lá na cruz do Calvário, algo aconteceu. Diz a Bíblia que lá no templo tinha um véu que separava o lugar santo dos santos. Esse, quando Jesus morreu, foi quebrado. Agora todos, porque naquela época, uma vez por ano só, o sumo sacerdote entrava ali. Agora todo mundo pode entrar no Santo dos Santos. Como? Através do sangue de Cristo, através da sua oração, através do seu sacrifício, através do seu louvor, da sua adoração, através do seu culto no seu lar, do seu culto no trabalho, do seu culto em casa, do seu culto na igreja, porque o culto na igreja reflete o seu culto no seu lar, porque você orou em casa. Então a viúva representa alguém que tem um problema. Tem muita viúva desamparada por aí, tem gente que não tem problema para resolver. Irmãos, assim, ao contrário dessa mulher, ela nunca perdeu as forças, ela nunca esmoreceu, ela nunca perdeu a intensidade. Ter intensidade é insistir com Deus. E o juiz, irmãos, não diz a mim que ele não temia a Deus. Ele não temia a Deus, ele mesmo diz, é bem verdade que eu não temo nem a Deus, meus homens. E eu fiquei pensando muito, por que será que esse juiz falou isso? O que representa esse juiz para nós hoje em dia, no Brasil? Aquelas pessoas que são tão arrogantes, que acham que o seu dinheiro pode tudo, que acham que a sua fama, que a sua riqueza resolve, não vai resolver. Tem hora, falei lá, infelizmente, no velório da mãe da irmã Maria, da Dona Luzia, que aqui termina a arrogância de todo mundo, irmãos. Quando está lá, chegou a hora,
Quando a morte vem, Eclesiastes 3 é tempo de nascer, é tempo de morrer. Chegou ali, Sônia, não tem riqueza, não tem pobreza, não tem branco, preto, alto, baixo, bonito, feio, todos vai do mesmo jeito. É igual. Vai ficar o quê? O que você fez, quer seja bom ou ruim. Então esse juiz não teme a Deus nem aos homens. Esse homem representa a arrogância do ser humano que acha que não precisa de Deus. Eu preciso do Senhor. Olha só, irmão, mas mesmo uma pessoa que não teme a Deus, e esse homem, digamos que ele representa o diabo, como que esse homem ficou intimidado com uma mulher que todo dia, na mesma hora, ia lá e batia na porta: julga a minha casa, julga a minha casa. Você quer incomodar o diabo? Você quer ver ele incomodado? Começa a orar, começa a insistir com o juiz, começa a falar com o Senhor dos Senhores, começa a falar com Deus, começa a clamar no Senhor todo dia, e eu te garanto que você vai ter resposta para os seus problemas, não importa ele qual seja. Nós achamos que os nossos problemas são muitos. Nós achamos que tem problema que não tem solução. Biblicamente a Bíblia diz: o que é impossível aos homens, disse Cristo a Pedro, é impossível a Deus. Você quer incomodar o diabo? Seja intenso na sua vida espiritual. E a nossa vida espiritual envolve o nosso trabalho. Porque tem gente que acha que a vida espiritual é quando ele põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Quando ele pega o violão e vai tocar, cantar o hino. Não, a vida espiritual não é isso. Paulo diz em Romanos, 1 Coríntios 10, 31. O que é a vida espiritual? Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, é para a glória de Deus. A nossa vida espiritual envolve o material, a nossa vida secular, a nossa vida familiar e a nossa devoção é em todo lugar. Então seja intenso na sua vida espiritual, ore com intensidade, não perca suas forças olhando para o problema. Servo de Deus, olha só o que eu vou te falar: servo de Deus só olha para o problema para saber orar. Servo de Deus só olha para o problema para saber como orar. Ele não fica olhando para o problema, porque quanto mais você olha para o problema, mais ele cresce. O que você foca se expande. Você quer que os seus problemas te diminuam? Foque no Senhor. Coloque a sua atenção em Deus. Você vai ver como é que os seus problemas vão se diminuir. O povo de Israel estava com um exército inteiro de homens guerreiros, olha assim, com armadura bonita, capacete, escudo, lança, cada um mais bem preparado que o outro. Mas todo dia, na virada do dia, alguém ia no mesmo horário desafiar por 40 dias, humilhando o povo de Israel. Naquela época havia digamos que um combinado entre as nações. Se uma nação desafiasse a outra com um guerreiro, o guerreiro que perdesse, a nação era perdida, então eles eram obrigados a voltar daquela guerra. Eles submetiam a nação vencedora através daquele guerreiro. Golias por 40 dias desafiou o povo de Deus. Tinha muitos homens preparados, mas quando chegou um rapaz com um saco de queijo assim na mão, com alguns mantimentos para dar para os seus irmãos, 3 irmãos que estavam na guerra, né? Seus 3 irmãos mais velhos estavam na guerra. Ele deixou ali os mantimentos dos seus irmãos, e ele ouviu. Então a coisa mudou. Por quê? Porque aquele rapaz, ele tinha intensidade. Ele não estava, ele tinha algo que o gigante não tinha. Ele tinha algo que a nação não tinha, que era comunhão com Deus. Um homem que tem comunhão com Deus, ele não olha para o tamanho do problema, ele olha para o tamanho do seu Deus. Davi viu um homem alto, viu? Mais de 3 metros de altura, viu?
mas ele viu que por trás dele tinha um Deus que enche o céu e a terra. O povo de Israel estava vendo. Davi diz: olha, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou digamos assim, o Deus que deu os céus e a terra, será que não pode vencer esse homem? O problema não é olhar para o seu problema, o problema é olhar para quem pode solucionar o problema. Sabe por que a viúva insistiu com o juiz? Porque ele podia solucionar o problema, julgar a causa dela. Olha só o versículo 7. Olha só que coisa maravilhosa. Depois que o Senhor contou a parábola, ele fala isso aí: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Te pergunto, se você aceitou o Senhor como seu Salvador, se você entregou sua vida para Ele, se você tem a Jesus como seu Senhor, se você procura agradá-lo na oração, na sua vida, então quer dizer que você é um escolhido. Você foi escolhido, você foi chamado. Você foi chamado e agora se tornou um escolhido. Nessa ordem. Então o que é preciso agora para nós entendermos? O que é preciso? O que eu preciso entender? O que eu preciso entender? Tá bom. Eu preciso entender o seguinte: que você agora foi chamado, agora você se tornou um escolhido. Uma vez que você é escolhido, agora você basta apenas clamar dia e noite. Lucas 18:7. Os seus escolhidos que clamam dia e noite. O que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17? É um versículo de 3 palavras: orai sem cessar. E quando eu me converti, eu li isso e falava assim: eu sabe que ficar 24 horas orando? Não. Você tem que ficar 24 horas. Por exemplo, esse aparelho aqui, celular, ele está 24 horas ligado na torre que transmite o sinal. Uma vez que o disco aqui, ele vai ligar aonde eu quiser para ele estar ligado na rede, né? Se tiver crédito, né? Se tiver sem crédito é problema. Então, mas você tem crédito com o Senhor. Isso quer dizer que os escolhidos de Deus tem que estar 24 horas ligado com o Senhor. É o que eu citei aqui em 1 Coríntios 10:31. Que por mais ou menos, por passar qualquer coisa, você ainda é servo de Deus no seu trabalho, você ainda é servo de Deus na escola, você ainda é servo de Deus na rua, você ainda é servo de Deus de noite, de madrugada, em todo lugar, você é servo de Deus. Glória a Deus. Aonde eu for, em qualquer lugar, eu sou casado, marido da dona Rosângela. Em qualquer lugar que eu for, eu continuo casado. Não adianta nem esconder a aliança, eu continuo casado perante o Senhor. Em qualquer lugar que você for, você continua servo de Deus, com compromisso com o Senhor. Basta apenas você ter isso em mente. Estamos sempre em comunhão com o Senhor. Toda vez que você lê a Bíblia, o conselho que eu te dou, você lê, digamos, 2, 3 capítulos de manhã ou à noite, procure decorar pelo menos um versículo, ou entender o que você lê. O que Deus quer falar comigo aqui, com esse texto de Lucas, que eu preciso estar orando sempre. Então eu vou orar todo dia, eu vou clamar ao Senhor. Pessoas intensas não são pessoas como essa viúva. A viúva sabia que tinha um problema, ela sabia que ela não podia solucionar, mas ela foi procurar quem sabia. Ela procurou quem pode solucionar o problema. Você não esmorecer, você começa a viúva. Você ajoelha, clame e só pare quando Deus te responder. Lembra do que disse Jacó no vale de Jacó quando ele lutou com Deus? Eu só te deixo se o Senhor me abençoar. Jacó estava com medo do seu irmão que vinha com o exército. Falou: Senhor, só sai daqui se o Senhor me abençoar.
Deus quer que você diga: eu quero ser abençoado, eu quero mudar minha vida, eu quero abençoar minha família. Ajoelhe e ore até que Deus te escute. Ou como o Billy Graham disse: dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Até que você possa dizer: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele refrigera minha alma, Ele me conduz mansamente. E eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Chega na sua casa, lê o Salmo 23, que eu citei grande parte dele aqui, alguns na minha versão. Você vai ler em casa e você vai ver que cada frase dali vai dizer: eu confio em Deus, Ele está do meu lado, Ele me unge diante dos meus inimigos, Ele me dá uma mesa farta, Ele me protege por onde eu vou, Ele me abençoa, Ele está comigo sempre. Então, se você tem um problema, clame ao juiz de toda a terra, que Ele vai te socorrer. Vamos ficar em pé e nós vamos falar com o Senhor. Se você tem um problema, irmãos, eu quero orar com você, orar pela sua família. Aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, nós vamos estar intercedendo por eles. Eu quero que você clame ao juiz de toda a terra, que Ele vai te abençoar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, na Tua santa presença. Eu te louvo porque o Senhor é o meu Senhor, Tu és o meu pastor e não vai me faltar nada. Eu te louvo pela vida de cada um que está aqui, cada casal, cada família. Eu te louvo pela vida de cada irmão que está no seu lar. Eu sei que muitos estão com problema, muitos quem sabe estão com problema financeiro, alguns estão com problema de saúde, mas eu repreendo toda obra de Satanás nessa noite, que caia por terra agora em nome de Jesus. Tira toda tristeza, toda angústia, enche o teu povo da tua glória, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Lembrando que final de semana os jovens vão estar indo para Nápoles.